Sejam todos bem-vindos ao nosso apostolado Templários Romanos. Você já ouviu alguém dizer: "Ah, todas as religiões são boas, todas levam a Deus"? Pois bem, e se eu te dissesse que essa frase, aparentemente inofensiva, é uma das mais perigosas que existem para a fé cristã? Vivemos em um tempo onde tudo parece relativo. A verdade virou questão de opinião, a moral depende do ponto de vista, e até a fé se tornou um produto personalizado. Cada um acredita no que quer, como quer, e acha que está tudo bem. Mas, será que é assim que Deus pensa? Será que foi isso que Jesus ensinou? Essa é a pergunta central que precisamos responder hoje. Existe uma única igreja verdadeira, ou todas são iguais diante de Deus? E se Cristo realmente fundou uma igreja, onde ela está hoje? Essas perguntas não são meras curiosidades teológicas. Elas tocam o centro da nossa fé e da nossa salvação. Porque se há uma única verdade, e essa verdade é Cristo, então não podem existir múltiplas versões contraditórias daquilo que ele revelou. É justamente aqui que muitos se incomodam quando afirmamos: a Igreja Católica é a verdadeira Igreja de Cristo. Alguns dizem que é arrogância, outros que é intolerância. Mas será que é mesmo? Ou será apenas a defesa coerente daquilo que o próprio Cristo estabeleceu há mais de 2000 anos? Antes de tudo, precisamos entender o primeiro ponto essencial. 1. A verdade é una e não contraditória. A lógica mais simples já mostra isso. Duas afirmações opostas não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Se Jesus é Deus e revelou uma só doutrina, não é possível que diferentes religiões, com crenças opostas sobre quem ele é e o que ele ensinou, estejam todas corretas. Cristo mesmo disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim." Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Veja que ele não disse uma das verdades, ou um dos caminhos possíveis. Ele afirmou ser a verdade, com artigo definido. Ou seja, a verdade não é uma opinião, é uma pessoa viva, e essa pessoa é Cristo. E se Cristo é uno, a verdade também o é. Essa é a base da fé católica. A verdade é uma só e não se contradiz. Por isso, o relativismo religioso, essa ideia moderna de que todas as religiões são igualmente válidas, simplesmente não se sustenta. O Papa Bento XVI alertou sobre isso de forma firme. Ele chamava o relativismo de a grande ditadura do nosso tempo, porque tenta apagar a distinção entre o verdadeiro e o falso, o bem e o mal, o certo e o errado. Homilia do cardeal Joseph Ratzinger, Missa Pro Eligendo Pontifice, 18 de abril de 2005. O problema é que, quando tudo é relativo, nada é sagrado. E quando nada é sagrado, o homem se torna o próprio Deus da sua vida. Mas o Evangelho não nos dá essa liberdade. Ele nos chama à fidelidade. E fidelidade exige escolha. Exige coerência. Exige compromisso com a verdade, mesmo quando ela é desconfortável. 2. Cristo é o único Salvador. A segunda razão pela qual afirmamos que a Igreja Católica é a verdadeira Igreja é simples, mas profunda. Cristo é o único Salvador. Não existem caminhos paralelos de salvação. O apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, declarou diante das autoridades: "Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos." Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Percebe a clareza? Não há outro nome, outro meio, outro mediador. A salvação tem um único rosto, o rosto de Jesus Cristo. E se ele é o único Salvador, então a igreja que ele mesmo fundou como instrumento dessa salvação também é única. Cristo não deixou opções alternativas. Ele instituiu uma só igreja, visível, apostólica, com autoridade para ensinar, santificar e governar em seu nome. 3. Cristo fundou uma igreja visível e apostólica. Muitos pensam que a igreja é apenas uma comunidade espiritual invisível de todos os que creem. Mas isso não é o que a Bíblia ensina. Cristo disse claramente a Pedro: "Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela." Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18.
Aqui, Jesus não fala de uma ideia abstrata, mas de algo concreto, uma igreja com estrutura, autoridade e missão. Ele deu a Pedro as chaves do reino dos céus. Mateus capítulo 16, versículo 19. Expressão que no contexto judaico significava autoridade real delegada. Portanto, a igreja que Cristo fundou não é uma invenção humana, nem uma associação de crentes que surgiu depois. Ela é a continuação visível da presença de Cristo no mundo, sustentada pelo Espírito Santo e edificada sobre os apóstolos. Os primeiros cristãos sabiam disso muito bem. Santo Inácio de Antioquia, discípulo direto de João, o apóstolo escreveu no ano 107 depois de Cristo: Onde está Cristo Jesus, aí está a Igreja Católica. Perceba, já no século I, a expressão Igreja Católica era usada para identificar a verdadeira comunidade fundada por Cristo. Não havia dezenas de denominações competindo pela verdade. Havia uma só fé, um só batismo, uma só igreja. Efésios capítulo 4, versículo 5. E é exatamente essa igreja que atravessou os séculos, enfrentando perseguições, divisões e heresias, mas mantendo intacto o depósito da fé. A história mostra que ela é a mesma igreja que recebeu dos apóstolos o ensinamento de Cristo sem ruptura e sem interrupção. Por isso, quando alguém diz que todas as igrejas são iguais, vale a pena perguntar: qual delas existia quando o último apóstolo ainda estava vivo? Qual delas pode traçar uma linha ininterrupta de sucessão até Pedro e os apóstolos? A resposta é só uma: a Igreja Católica Apostólica Romana. E aqui fica o primeiro desafio para o espectador. Se a verdade é una, se Cristo é o único Salvador, e se ele fundou uma única igreja visível, então é racional e coerente crer que essa igreja continua existindo até hoje, fiel à missão recebida. Mas há mais. Nos próximos pontos veremos como essa igreja preserva a plenitude dos meios de salvação, o verdadeiro sentido do magistério, a unidade da fé, os sacramentos e a caridade que se apoia na verdade. E isso, amigo, muda tudo. Imagine um mapa antigo, desenhado com perfeição. No centro, há uma marca indicando o caminho seguro. Mas com o passar dos séculos, muitos começaram a copiar o mapa. E cada cópia, mesmo feita com boa intenção, trouxe pequenas distorções. No fim, surgiram dezenas de versões diferentes parecidas, mas não idênticas. Agora, pergunte a si mesmo: qual mapa realmente conduz ao destino? Assim acontece com a fé cristã. Muitas religiões e denominações afirmam seguir Cristo, mas nem todas guardam integralmente aquilo que ele ensinou. E é exatamente por isso que a Igreja Católica afirma, com base na própria Escritura e na tradição, que a plenitude dos meios de salvação subsiste unicamente nela. 4. A Igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica. O Concílio Vaticano II, na Constituição Lumen Gentium, número 8, ensina: esta igreja, constituída e organizada neste mundo como sociedade, subsiste na Igreja Católica, governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele. Ou seja, existem sim elementos de verdade e santificação fora da Igreja Católica, como a Palavra de Deus, a fé em Cristo e o batismo. Mas a plenitude desses meios foi confiada à Igreja que mantém a sucessão apostólica e a integridade da doutrina. Essa é uma afirmação que pode causar desconforto no mundo moderno, mas é uma verdade que nasce do próprio Evangelho. Cristo confiou aos apóstolos e seus sucessores a missão de ensinar, santificar e governar em seu nome. Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20. Ele não fundou várias igrejas, mas uma só igreja com uma missão universal. O Papa São Paulo VI explicou isso de forma admirável. Não é orgulho afirmar que a Igreja Católica possui a plenitude da verdade. É humildade reconhecer a responsabilidade que essa plenitude traz. Essa é a verdadeira razão do católico defender sua fé com convicção, não por soberba, mas por amor à verdade e à salvação das almas. 5. Não é católico afirmar que todas as religiões são igualmente verdadeiras. Hoje, muitos confundem respeito religioso com relativismo religioso. A Igreja sempre defendeu a liberdade de consciência,
mas nunca ensinou que todas as religiões são iguais. Essa confusão é perigosa e contradiz diretamente o Evangelho. O Papa Francisco, no documento sobre a fraternidade humana, deixou claro que o diálogo interreligioso não significa relativizar a fé católica, mas buscar a paz e o entendimento sem negar a verdade. A Igreja rejeita o sincretismo, isto é, a mistura de crenças como se todas fossem equivalentes, como ensina o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 205. O dever de prestar a Deus um culto autêntico diz respeito ao homem individual e socialmente. Esta é a doutrina católica tradicional sobre o dever moral dos homens e das sociedades em relação à verdadeira religião e à única Igreja de Cristo. Catecismo, parágrafo 2005, Vatican.va. O verdadeiro ecumenismo, portanto, não é negar as diferenças, mas buscar a unidade na verdade. Como ensinou o Papa João Paulo II na encíclica Utinam Sint, 1995. O diálogo ecumênico não se baseia no relativismo, mas na busca sincera da plena comunhão na verdade de Cristo. Utinam Sint, parágrafo 36, Vatican.va. A caridade exige que se diga a verdade e amar não é concordar com o erro, é oferecer a luz que liberta. 6. A revelação pública se concluiu em Cristo e nos apóstolos. Outra verdade essencial. Não existem novas revelações públicas após Cristo e os apóstolos. Tudo o que Deus quis revelar para a nossa salvação já foi comunicado plenamente em Jesus. O Catecismo da Igreja Católica, parágrafos 66 e 67, ensina: a economia cristã, portanto, como aliança nova e definitiva, nunca passará, e nenhuma nova revelação pública é de esperar antes da gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Catecismo, parágrafos 66 ao 67. Isso significa que todas as supostas novas doutrinas que contradizem o depósito da fé, sejam de seitas, pseudoprofetas ou movimentos ideológicos, não vêm de Deus. A Igreja Católica, como guardiã desse depósito, tem a missão de discernir o que é autêntico e o que é falso. São Paulo já alertava: mesmo que nós, ou um anjo vindo do céu, vos anuncie um evangelho diferente do que vos pregamos, seja ele anátema. Carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Essa é uma das passagens mais diretas das Escrituras e continua atual. Em um mundo cheio de novas espiritualidades, releituras do cristianismo e doutrinas da moda, o cristão fiel precisa lembrar: a verdade revelada não muda. O Papa Bento XVI resumiu isso brilhantemente. A fé cristã não é uma ideia que evolui conforme o tempo, mas um encontro com Cristo vivo, o mesmo ontem, hoje e sempre. Homilia de 29 de junho de 2005, Festa de São Pedro e São Paulo. 7. A unidade da fé é dom e dever. A Igreja é chamada a professar uma só fé, e isso não é apenas um ideal teológico, é uma exigência divina. São Paulo escreveu: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Efésios capítulo 4, versículo 5. A unidade da fé é dom do Espírito Santo, mas também dever de todos os fiéis. Não é possível que existam doutrinas essenciais contraditórias, e todas sejam verdadeiras ao mesmo tempo. A Igreja primitiva combatia as heresias justamente porque a verdade importa. A divisão entre cristãos é, portanto, uma ferida no corpo de Cristo, e o ecumenismo autêntico busca curar essa ferida, não aprofundá-la. Como ensinou o Concílio Vaticano II, no Decreto Unitatis Redintegratio, número 2, o Senhor dos séculos chama todos os cristãos à unidade de uma só fé e de uma só comunhão. Unitatis Redintegratio, número 2. Mas a unidade verdadeira só é possível na verdade. Não se trata de criar uma federação de igrejas, mas de reconhecer a autoridade e a continuidade da Igreja que Cristo mesmo fundou. Gatilho de curiosidade para o espectador. Se Cristo fundou uma só Igreja, confiou a ela a plenitude da verdade, encerrou a revelação nos apóstolos e ordenou a unidade da fé. Então surge uma pergunta inevitável: onde essa Igreja continua viva hoje, de forma visível e sacramental? A resposta está justamente nos sacramentos, sinais visíveis e eficazes da graça, instituídos por Cristo e guardados fielmente pela Igreja Católica.
E é sobre isso que falaremos a seguir. A verdade não é apenas uma ideia a ser defendida, é uma vida a ser vivida. E essa vida nos é comunicada, de modo real e visível, pelos sacramentos. Os sacramentos são o coração pulsante da Igreja Católica. Neles, Deus toca o homem com sua graça e o invisível se torna visível. É por isso que podemos dizer, com toda a convicção, que a Igreja Católica guarda a plenitude dos meios de santificação, porque ela conserva intactos os 7 sacramentos instituídos por Cristo. 8. Os sacramentos foram instituídos por Cristo e guardados na Igreja. Muitos grupos cristãos mantêm apenas 2 ou 3 sacramentos. Outros os entendem de modo simbólico. Mas, desde os tempos apostólicos, a Igreja sempre reconheceu 7 sacramentos, conforme ensina o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 113. Toda a vida litúrgica da Igreja gira em torno do sacrifício eucarístico e dos sacramentos. Existem 7 sacramentos na Igreja: batismo, confirmação, Eucaristia, penitência, unção dos enfermos, ordem e matrimônio. Catecismo, parágrafo 113, Vaticano, Tumpo. Esses sinais visíveis são instrumentos reais de graça. Cristo os instituiu não como símbolos vazios, mas como meios eficazes pelos quais a salvação nos alcança. O batismo nos faz filhos de Deus. João capítulo 3, versículo 5. A Eucaristia nos alimenta com o próprio corpo de Cristo. João capítulo 6, versículos 51 ao 56. A confissão restaura a alma ferida. João capítulo 20, versículo 22 ao 23. E assim por diante. Nenhuma outra comunidade cristã preserva a totalidade e a validade desses 7 sacramentos, conforme foram instituídos e transmitidos pelos apóstolos. E isso não é questão de orgulho, mas de fidelidade histórica e teológica. Santo Irineu, no século II, já dizia: onde está a Igreja, ali está o Espírito de Deus. E onde está o Espírito de Deus, ali está a Igreja e toda a graça. Adversos Haereses, 3º, 24:1. New Advent. A Igreja Católica não inventa a graça, ela a administra como uma mãe que reparte o pão que recebeu das mãos do próprio Cristo. E é justamente por isso que o próximo ponto é tão decisivo. 9. O magistério é assistido por Cristo Jesus, não deixou sua Igreja à deriva. Ele prometeu: eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Mateus, capítulo 28, versículo 20. Essa promessa se cumpre por meio do magistério da Igreja, que é o ofício de ensinar com autoridade divina as verdades da fé e da moral. O Catecismo, parágrafo 88-802, ensina que o magistério é exercido pelos bispos em comunhão com o Papa, sucessor de Pedro, e que ele é assistido pelo Espírito Santo para não errar nas verdades essenciais. A missão do magistério está ligada ao caráter definitivo da aliança estabelecida por Deus em Cristo. Ele não está acima da palavra de Deus, mas a serve. Catecismo, parágrafo 86, Vaticano, Tum Vá. Muitos confundem infalibilidade com impecabilidade. O Papa e os bispos não são impecáveis, são pecadores como todos nós, mas são assistidos por Cristo para que não errem ao definir, de modo solene, uma verdade de fé ou de moral. Essa promessa vem do próprio Jesus. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus capítulo 16, versículo 18. Quem vos ouve, a mim ouve. Lucas capítulo 10, versículo 16. Portanto, rejeitar o magistério é rejeitar a própria autoridade de Cristo. É como cortar o elo que nos liga à fé apostólica. O Papa Bento XVI explicou com clareza: a fé da Igreja não é o resultado de debates ou votações humanas, mas a adesão humilde àquilo que Cristo confiou aos apóstolos. Homilia na Basílica de São Pedro, 11 de outubro de 2012, Vaticano.u. Esse é o grande diferencial da Igreja Católica. Ela não se apoia em interpretações pessoais da Escritura, mas no ensino contínuo, público e autorizado que vem desde os apóstolos. 10. A caridade exige a verdade. E aqui chegamos ao ponto final,
e talvez o mais desafiador. Num mundo que confunde amor com aprovação, a Igreja recorda que amar é querer o bem do outro, e o bem maior é a salvação da alma. Por isso, a caridade cristã nunca pode ser separada da verdade. Como ensina o Papa Bento XVI, na encíclica Caritas in Veritate, 2009. Sem verdade, a caridade degenera em sentimentalismo. O amor torna-se um invólucro vazio, facilmente manipulado. Caritas in Veritate, parágrafo 3, Vaticano, tonto vá. Proclamar que a Igreja Católica é a verdadeira Igreja de Cristo. Não é intolerância, é amor autêntico, porque amar é oferecer a verdade que salva, mesmo quando ela é impopular. Cristo não veio agradar o mundo, veio transformá-lo, e sua cruz continua sendo sinal de contradição. Se todas as religiões fossem igualmente verdadeiras, não haveria sentido em evangelizar, nem em derramar sangue por Cristo e, no entanto, milhares de santos e mártires deram a vida justamente por essa verdade. Eles acreditavam firmemente que a cruz de Cristo é única, suficiente e insubstituível. O Papa São João Paulo II, no Redemptoris Missio, 1990, afirmou: não se pode compreender a missão cristã se nega que Jesus é o único Salvador de todos. A fé cristã proclama a unicidade e a universalidade salvífica de Jesus Cristo. Redemptoris Missio, para 5, Vaticano.va. Essa é a fé que a Igreja Católica anuncia há 2000 anos não por arrogância, mas por fidelidade. Desfecho emocionante e reflexão final. No fim das contas, não se trata apenas de ter razão num debate religioso. Trata-se de reconhecer onde está a plenitude da presença de Cristo. A Igreja Católica é o corpo visível de Cristo na terra, unida à cabeça que é o próprio Senhor. Nela, encontramos a palavra autêntica, os sacramentos válidos, a sucessão apostólica e a verdade que liberta. Sim, há bondade e sementes do Verbo em outras religiões, como reconhece o Concílio Vaticano II, Nostra Aetate, número 2. Mas a plenitude da graça e da verdade, o tesouro inteiro da salvação, subsiste na Igreja Católica Apostólica Romana. A pergunta que fica para o espectador é: se Cristo fundou uma só igreja, e ela ainda está viva e atuante, o que me impede de abraçá-la por inteiro? O caminho para a verdade pode ser exigente, mas é o único que conduz à liberdade. E como disse Jesus, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32. Mensagem final. ICTA. Se esse vídeo te fez refletir, se acendeu em você o desejo de conhecer mais profundamente a fé católica, a fé dos apóstolos, dos mártires e dos santos, então não pare por aqui. Inscreva-se no canal, ative o sininho e participe da nossa comunidade. Toda semana, trazemos conteúdos para te ajudar a compreender, amar e viver a fé católica com profundidade e fidelidade. E atenção! A verdade não muda, mas precisa ser redescoberta todos os dias.